When I think about His grace. Shalom de Deus, amados, tudo bem? Esse é o Bíblia Simples, eu sou a Léa Fernandes. Hoje nós vamos estudar sobre a parábola do semeador. Vamos ver o que Jesus tem para hoje? Em Mateus 13, dos versículos 3 a 8, nós lemos: Naquele dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar, e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, aonde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em uma boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, nos diz a palavra de Deus, né? Nessa parábola, quem é o semeador? O semeador aqui é Jesus Cristo, que veio nos trazer o Evangelho, né? O seu Evangelho, o Evangelho da salvação. E todos nós que levamos o seu Evangelho adiante, que fazemos o ID de Cristo. Apresentar a salvação através de Jesus Cristo, mostrar às pessoas o sacrifício salvífico da cruz através de Cristo. Esses são os semeadores, todo aquele que leva o seu evangelho, que leva a sua palavra. Hoje, Deus continua lançando as sementes no nosso coração, através da Bíblia, de pregações, através de louvores, até nas situações do dia a dia. Ele fala conosco o tempo todo. Lá em Mateus 28, no versículo 20, ele diz que ele iria ao Pai, né? Mas ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Então ele está conosco, ele fala conosco todo dia, através de qualquer situação, de qualquer forma. Ele não precisa de subterfúgios para se fazer presente. Glória a Deus por isso, não estamos sós. O que é a semente? A semente é a palavra que transforma, é a palavra do Senhor. A palavra, ela tem poder de gerar vida, de gerar fé, de gerar arrependimento, e com o arrependimento os frutos virão. Porque o arrependimento, quando nós reconhecemos nossos erros, o quão nós somos pecadores, falhos, errôneos e dependentes da graça de Cristo, gera em nós o arrependimento. E para isso nós precisamos ouvir a palavra, compreender a palavra. E esse arrependimento, ele vai gerar o perdão vai gerar um tratar, o tratar vai limpar a terra, vai adubar a terra, vai deixar um solo fértil, e a semente que começar a cair nesse solo fértil, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai frutificar, ela vai florescer e frutificar, e esses frutos serão frutos doces, viçosos, saborosos, né? Glória a Deus. Aplicação espiritual para essa parte. Quando abrimos o coração, a palavra cria raízes profundas e muda a nossa história. Então, um coração aberto, um coração contrito faz toda a diferença, né? Para nós recebermos essa semente e para nós valorizarmos essa semente que foi inserida em nós, né? No nosso coração, no nosso solo fértil, né? Existem 4 tipos de solo. A beira do caminho é o primeiro. O coração distraído, a palavra chega, mas não entra. O inimigo rouba a semente. Cuidado com as distrações. Aqui, os pássaros que comeram a semente, que estava à beira do caminho, ele está simbolizando o inimigo, né? As distrações, aquilo que nos faz, prende a nossa atenção, né, em tantas coisas, e esquecemos de buscar a palavra do Senhor, né? De nos alimentar na palavra do Senhor. Então, as distrações do nosso dia a dia, né? Filme, TV, celular, né? Todo mundo está falando tanto nisso, por quê? Porque é uma verdade, né? Nosso cérebro, a ciência já nos diz que ele anda muito acelerado, que a gente não dá conta, porque é tanta informação, é tanta novidade, é tanta notícia, é tanta
tanta coisa nova que é apresentada para nós dia após dia, que o nosso cérebro está sempre ligado, sempre acelerado, né? Não é como antigamente, né? Há 20 anos atrás, a gente não tinha toda essa informação, todo esse processo rápido, né? E quanto mais tempo passa, mais isso vai se criando. Mas se nós não conseguimos separar, né, aquilo que é necessário, que é importante estarmos aprendendo, sim, estarmos atualizados, é importante, sim, mas jamais deixar de estar nos alimentando da palavra do Senhor, né? O solo pedregoso, o coração emocional e superficial. Ele recebe a palavra com alegria, se emociona, mas não cria raiz. Na primeira dificuldade, essa pessoa desiste. Aquele cristão emocionado que chorou com o louvor, chorou com a palavra, mas quando é para enfrentar os problemas já desiste de tudo, porque Deus não me ama, Deus não me quer, esse negócio de crente não dá certo, como se fosse uma barganha, né? Como a gente vê lá na parábola da casa na rocha, né? Dos fundamentos, o Senhor, ele não diz que a gente vai ter uma vida maravilhosa a partir do momento que entender que ele é o nosso Salvador, né? Que ele morreu na cruz, derramou o sangue dele por nós. Mas a palavra diz que nos momentos difíceis ele vai estar nos fortalecendo, ele vai estar segurando a nossa mão, ele vai estar nos guardando. A gente pode balançar, mas não vamos cair porque estaremos alicerçadas nele. É aquilo que o solo pedregoso não entende, né? Ele se emociona no que ouve, nos ventos de doutrina, ali no louvor, né? No momento de oração, mas na hora de botar em prática a sua fé, de botar em prática a sua escolha, de mostrar Cristo nele, ele perde toda a bênção, né? Como a gente diz, né? Então, essa fé, ela foi baseada na emoção. Nunca vai permanecer. Nós precisamos de uma fé bíblica, com profundidade na palavra de Deus. Mais oração, mais leitura, mais jejum, praticar a palavra dia após dia. Foi isso que Cristo nos ensinou. Glória a Deus por isso, né? Solo 3. É o solo entre os espinhos. É um coração sufocado. Os espinhos são preocupações, riquezas, as ilusões, tudo que a gente luta tanto nessa vida para obter. Não é errado, tá tudo certo, tá tudo bem. Ter uma boa escola para os filhos, ter uma boa casa, querer um bom carro, trabalhar, se preparar para ter um bom emprego. Glória a Deus por tudo isso. Cuidar do nosso corpo, da nossa saúde física, da nossa saúde mental. Tudo isso é importante, mas muitas vezes nós corremos tanto atrás de bens materiais e esquecemos o essencial também, que é cuidar do nosso corpo espiritual. Porque nós temos um corpo espiritual, um corpo físico e um corpo emocional. E os três têm que estar alinhados, bem cuidados, fortalecidos. Porque quando deixamos de qualquer um dos três anêmicos, fracos, enfraquecidos, sem o alimento, a gente fica doente. Se a gente deixa de comer, de se alimentar, de beber água, de se nutrir, o corpo físico fica doente. Se a gente não cuida do emocional, o que a gente ouve, o que a gente vê, o que a gente pratica, o que a gente fala, as boas companhias, nosso emocional fica doente, fica abalado. Nós estamos vendo, né? Tantas pessoas emocionalmente abaladas, doentes, definhando. Então isso é muito importante, cuidar do emocional. E o espiritual é a mesma coisa. Quando nós não alimentamos o espiritual, qual é o alimento do espiritual? É a palavra de Deus, é o pão vivo que veio do céu, não tem outro alimento. O nosso corpo espiritual definha. E se não alimentamos ele com o pão vivo do céu, se não bebemos da água que vem do rio de Deus para matar a nossa sede, da água que é o Espírito de Deus, nós vamos definhar espiritualmente. Aparentemente vai parecer que está tudo bem. O físico tá legal, o emocional tá legal, tô fazendo tudo que eu quero, tudo que meu coração deseja, eu tô cuidando de tudo, eu tenho tudo, eu obtenho tudo, mas o espírito, ele é eterno. Se nós morrermos, esse corpo vai ficar, essa alma vai ficar, é o espírito que vai para o Senhor. E aí? Que espírito nós vamos apresentar a Deus? O espírito vai voltar para o Senhor. E nós vamos estar com a alma definhada?
Então nós temos que ter essa preocupação de nos alimentar daquilo que os nossos olhos físicos não veem, mas buscar discernimento espiritual de Deus para cuidarmos do nosso espírito, estarmos alinhados, corpo, alma e espírito. Quanto mais alinhamento a gente tiver entre esses três, mais fortes nós seremos, mais inabaláveis nós seremos. Vão vir as provocações, vão vir os problemas, vai vir o terremoto, muitas águas vão vir, mas nós estaremos inabaláveis, firmadas na rocha. Hoje, muitas pessoas estão cansadas, exaustas e sobrecarregadas de tanto focarem demais nos problemas. É tantos problemas, né? São tantas situações, essa aceleração do conhecimento, das notícias, né? Os problemas com filhos, casamento, relacionamentos, né? No trabalho, na igreja, é tanta coisa que pode nos sufocar, que podem nos definhar, né? E acabar com a nossa vida espiritual, matar a nossa vida espiritual. Quando vê, a gente está fazendo tudo no automático. Não estamos mais buscando a direção de Deus e não podemos agir assim. Não podemos deixar as tempestades desse mundo, as muitas águas que vêm tentar nos submergir, nos afogar, matar o nosso espírito. Nós temos que estar alinhadas ao Senhor. Como Jesus disse lá no poço, né, de Samaria, para a mulher que estava lá tirando água, né, vai vir o dia que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Espírito e em verdade, porque Ele é a verdade, é o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus falou. Ele não disse ninguém vai ao Pai, Ele disse ninguém vem ao Pai, porque Ele e o Pai são um. Ele mesmo disse, quem me ama, ama o Pai, quem me conhece, conhece o Pai. Então, se nós estivermos alinhados com o nosso corpo, alma e espírito, mais facilidade nós teremos em ouvir a voz de Jesus, em ouvir os direcionamentos de Deus, em entendermos a palavra de Deus. E assim nós estamos fortalecidas nele, firmadas nele. Glória a Deus, né? Quarto solo bom. O coração que escuta, entende e frutifica. Eu quero esse coração, amém? Se você quer também, deixa teu amém aí. Quem ouve e recebe a palavra com sinceridade e a obedece. Produz frutos de transformação, mudança de caráter, de paz, de mansidão, de fé, de perdão, de perseverança. O fruto, que fruto é esse? É o de Gálatas 5, 22 e 23. Quem permanece na obra, quem permanece na palavra, frutifica naturalmente, pois a obra é do Espírito Santo, mas a abertura do coração ela é nossa. Nós que escolhemos sermos usadas por Ele. A escolha é nossa, Ele nos dá livre-arbítrio para isso. O Senhor, Ele bate a porta. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta e me convidar para entrar, eu entrarei, isso que é Jesus falando, eu entrarei, cearei com Ele e Ele ceará comigo. Nós partilharemos da mesma mesa. Se você abrir a porta e me convidar, Ele é um gentleman. É o suprassumo da boa educação, do amor, da graça, da paz, da mansidão. Ele é o próprio fruto do Espírito. Ele não entra derrubando porta. Ele não é o bope e chega derrubando tudo, dando pontapé. Não. Né? Porque o BOP tem que fazer isso, né? Porque a gente sabe que é o trabalho deles, é um trabalho muito perigoso, e oramos pela nossa polícia, né? Glória a Deus, BOP, obrigada, e seja, né? Mas é o trabalho deles, eles têm que fazer isso, porque as pessoas se escondem, né? Fazem coisas erradas e se escondem, eles têm que ir atrás, eles têm que mexer na lama lá, né? E só que o Senhor não, a gente se esconde do Senhor, né? Como o bandido se esconde da polícia, a gente acaba se escondendo de Deus. Fecha a porta, sabe que Ele está ali, sabe que Ele está batendo, sabe que Ele quer entrar, mas Ele não vai forçar, Ele não vai bater. Nós precisamos abrir a porta do nosso coração para vir essa palavra e nos tratar, né? Através do Espírito Santo. A escolha é nossa, de sermos usadas por Ele ou não. E Deus vai fazer crescer tudo aquilo que nós deixarmos Ele plantar em nós. Tudo que Deus mais quer
é plantar em nós a sua semente, a sua palavra, para que nós possamos ver essa semente germinar, crescer, florescer e frutificar. Ele é o maior interessado. Quanto mais frutificarmos, mais almas serão saqueadas do inferno. Vou te deixar aqui 4 tópicos muito importantes para você guardar desse vídeo, tá? A palavra chega todos os dias. De alguma forma, ela vai entrar na tua casa, ela vai chegar aos teus ouvidos, ela vai chegar aos ouvidos daquele que você ama. Mas só vai frutificar num coração disposto e ensinável e obediente. Amém? Quando cuidamos do solo, tirando os espinhos, removendo as pedras, vigiando contra as distrações, Deus transforma tudo. Aleluia! E Jesus nos chama para sermos terra boa, pessoas que acolhem a palavra, guardam ela no coração e deixam o Espírito Santo produzir frutos eternos. A semente é perfeita, o que precisa ser cuidado é o nosso coração. Porque a palavra ela é perfeita, ela é inerrante e eficaz. É espada de 2 gumes que discerne ossos de medula. A palavra ela é reta, direta, branca e franca. Como eu já disse aqui no outro vídeo, a Bíblia ela é como a gente pode enxergar ela como uma corrente, né, de vários elos, né, centenas de elos. Mas se um elo estiver corrompido, enferrujado, podre, estragado, aquela corrente já não tem mais valor, não vai mais ter o poder de guardar, de segurar, de trancar algum lugar, de segurar alguma coisa. E assim é a palavra de Deus. Se um versículo desses, né? Cada elo da corrente é um versículo. Se um versículo desse, nesses 1.600 anos de história que foi escrito, tiver errado, for mentiroso, for falho, for falso, a Bíblia toda não presta, a Bíblia toda é mentirosa. Nesses séculos todos em que essa palavra foi apresentada a nós, foi formada para estar aqui em forma dessa biblioteca, a maior arma do inimigo é querer que nós acreditamos que esses elos são falhos, mas esses elos estão firmes, segurando-os um ao outro, mostrando o defeito das pessoas, os erros das pessoas, o cair e o levantar das pessoas que estão aqui contidas na sua história. E mesmo assim essa história ela fortalece cada vez mais nos nossos corações. Essa história está cada vez mais viva nos nossos corações, porque é o Espírito Santo de Deus que faz essa obra. É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo que são os autores dessa obra, que levantaram esses 40 homens para escreverem essa obra. Eles escreveram de seu próprio punho, dentro do seu entendimento, dentro daquilo que eles tinham, mas era através do Espírito que eles escreviam. Por isso Jesus Cristo é o autor. O escritor são vários, são 40 homens, mas o autor é um só. Por isso que nesses 1.600 anos, essa palavra ela é perfeita e conectada a uma outra. Nenhuma informação se perdeu. Glória a Deus por isso, né, Amandas? Porque quanto mais cuidamos da terra, quanto mais cuidamos do solo, mais o fruto desenvolve, como diz a palavra, né? Ela diz aqui, ó. Ou então, caiu em terra boa e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Lança uma semente, umas deu 30 frutos, outras deu 60, outras deu 100, porque a terra era boa, bem cuidada, terra arada. Glória a Deus por isso. Esse é o nosso ensino de hoje. Se você gostou do vídeo, curta, comenta, compartilhe. Pode deixar aí alguma dúvida, alguma coisa que você queira agregar, né? Para nós aprendermos também umas com as outras, né? Porque estamos aqui para aprendermos juntas. Glória a Deus. Então, se você gostou, compartilha com aquela pessoa que precisa também ouvir essa mensagem, que está esperando esse entendimento, né? E muitas vezes não sabe onde buscar, né? E às vezes a gente pensa que, mas eu não vou enviar porque a pessoa não vai dar bolas, né? Não vai querer ver. Só é o Espírito Santo que nos convence, né? Do que nós precisamos, do que nós não precisamos. Às vezes um vídeo tão simples como esse, que explica de uma forma tão simples, de direta a palavra assim, né?
Ele pode mudar a vida de alguém, pode trazer a salvação para o coração de alguém. Então não desista, seja um evangelista na internet. Porque o inimigo usa, né, a internet para tantas coisas ruins, né? Então nós também, que somos filhos da luz, devemos saber usar as coisas também em prol do evangelho de Deus, né? E nós temos, né, essa liberdade dentro da internet, essa liberdade, né, no meio digital. Vamos usar. Não só os meus vídeos, não. E tantos vídeos saudáveis, palavras saudáveis, maravilhosas, né? De homens e mulheres de Deus que tem muito mais experiência, né? Muito, nossa, não chega nem perto, né? Eu sou uma ovelhinha que estuda e está dividindo aqui o que aprende. E tem tantos homens e mulheres de Deus preciosos, servos do Altíssimo, né? Compartilhe essas mensagens. Não fique com vergonha, não fique constrangido. Às vezes uma pessoa que parece que está tão brava, tão dolorida, tão distante do Senhor, só precisa disso, de ouvir uma palavra, um gesto de amor de alguém que se preocupou em botar a cara a tapa e ir lá e compartilhar uma palavra da vida, né? Tá? Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe a tua vida e até o próximo vídeo. When I think about His grace.